Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais este vídeo de análise do Vasco 10 no dia 17 de junho, terça-feira, trazendo para vocês aí as principais notícias do nosso clube, nosso querido clube gigante da colina, o Vasco da Gama. Se você não é inscrito em nossas redes sociais aí no YouTube, principalmente, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, seu comentário é importante, deixa seu nome, sua cidade, para a gente mandar aquele abraço, fazer aquela resenha com seu comentário, fala aí do momento do Vasco, o que você está achando, né? E vamos para cima, vamos bater um papo sobre o Vasco da Gama com o nosso amigo Gilson Santos. Olha só, nosso compromisso aqui no canal, gente, é com a notícia, tá? A notícia ela pode ser boa ou ela pode ser ruim, né? Não adianta a gente ficar trazendo notícias fantasiando notícias aqui para ganhar like, não é o nosso propósito. O propósito é falar do dia a dia do Vasco. Vai ter momentos ruins, vai ter notícias ruins, né, como foi de ontem, né, as dívidas do Vasco, né, pessoas aí que o Vasco ajudou e agora tá se dando mal com essa questão da recuperação judicial. Então, o nosso compromisso é com a notícia e analisar de uma maneira justa, de uma maneira imparcial, já que o Vasco tem muita situação política, né? E a gente não é a favor de um grupo ou de outro, nós somos Vasco. Nós somos daqui para criticar o que está sendo feito errado, que não deixou de ser feito, e para aplaudir aquilo que está sendo bacana, né? Aquilo que pode dar certo, ter a esperança, né? Que o Vasco vai, né? Que aquele goleiro, que aquele jogador vai fazer vai ser o maior do Brasil, vai ser seleção. Então, assim, nós estamos aqui na função de torcedor, mas que leva a notícia e que fala, né, com imparcialidade, tá bom? Essa é a nossa intenção aqui no canal. E eu vou chamar meu amigo Gilson Santos para as últimas informações do Vasco da Gama. Muito bom dia, Gilson! Olá, Erasmo! Olá você, torcedor vascaíno, que está chegando neste momento aqui a Vasco 10. Estamos chegando com as últimas informações direto de São Januário. Enquanto a bola não rola e os jogadores curtem o seu recesso, a diretoria do Vasco está com foco total, Erasmo, no planejamento para o restante da temporada. O Vasco, que não disputa o Mundial da FIFA, está aproveitando esse período para reavaliar o elenco e buscar reforços no mercado. As reuniões são diárias com a comissão técnica e a diretoria, todos empenhados em identificar as carências e trazer peças que realmente agreguem valor ao time. A prioridade é clara, Erasmo: montar um elenco mais forte e consistente para as próximas fases das competições. Além de reforços, o Vasco inclui uma análise profunda do planejamento, do desempenho da equipe até agora, para corrigir falhas e aprimorar aquilo que já está funcionando. A preparação física e tática também está sendo muito bem analisada, para que os atletas voltem com força total. Fiquem ligados, nos próximos dias, o mercado de transferência deve esquentar e o Vasco promete novidades. O futuro do time começa a ser construído agora, e nos bastidores de São Januário, a ideia é trazer jogadores que possam, de fato, reforçar a equipe titular do Vasco e fazer o Vasco lutar por uma posição honrosa no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. A gente fica por aqui, Erasmo. Estamos ligados, mas a qualquer momento podemos voltar com outras notícias importantes do Vasco. A ordem no Vasco é planejar bem. O Vasco que, desde quando virou SAF, faltou um planejamento, né? Parecia ali no início que teria um planejamento interessante. Paulo Brax fez um bom trabalho, né, na questão ali de botar as coisas em ordem, de organizar, mas as coisas na hora da execução não foram saindo bem e o Vasco perdeu o rumo. E na realidade, nesses últimos 3 anos, o Vasco não teve um planejamento esportivo sério, um planejamento esportivo para ali direcionar, né,
O Vasco fez alguns chutes aí, tentativas que não tinha nada a ver com outras, né? Então o Vasco, a nossa prioridade é ter um planejamento executivo, fazer as renovações, as contratações, as dispensas, os futuros negócios aí, né, do Vasco, de jogadores, né, trocas. Então, assim, precisa organizar a casa, né, e a gente precisa de uma pessoa, de um diretor, que chegue para mandar no futebol mesmo, para meter a mão no futebol e ter a liberdade para fazer o futebol acontecer. Que o Admar tenha essa capacidade e tenha essa liberdade também. Inclusive, o Admar, que na noite de segunda-feira, chegou ao Rio de Janeiro, né, chegou rapidinho. Vamos dar uma olhada nas imagens aí, as imagens da chegada do Admar. É um prazer muito grande estar aqui. Nos próximos dias eu falo com vocês, está bem? Agora vontade de trabalhar e um oi para todo mundo, para a torcida. Seja muito bem-vindo ao Gigante da Colina. Um abraço para a galera. Um abraço para todo mundo e até breve. Falamos nos próximos dias, está bom? Obrigado. Admar Lopes chegando no Rio de Janeiro para comandar aí o futebol do Vasco da Gama. Ele veio só, né? Então vamos aguardar os próximos passos. Como vocês viram, ele prometeu falar, né? O Vasco vai organizar a casa para ter uma coletiva. Isso vai ser muito interessante e tem muita coisa para o Admar Lopes resolver. Boa sorte para ele. Nós estaremos juntos caminhando passo a passo com o diretor de futebol. Lucas Eduardo, volante da base, né? Volante da base que ingressou no profissional, não teve chances no profissional e aconteceu alguma coisa que o Lucas Eduardo, que chegou a ser jogador de seleção brasileira, tem convocações para a seleção brasileira, não teve chances no Vasco, foi emprestado ao Cuiabá, jogou uma partida e estranhamente o Cuiabá rescindiu lá o contrato de empréstimo. O jogador retornou. Eu venho acompanhando o Cuiabá em algumas partidas, assim como eu acompanho o América Mineiro, que tem lá o Lucas, o Cauã Barros, né? Eu acompanho algumas partidas do Avaí, onde tem o JP, para a gente perceber como é que está a base, né? Inclusive no América Mineiro tem o Cauã Barros e tem o Figueiredo também. O Figueiredo levanta umas fumaças por lá, né? Então a gente vai acompanhando como é que estão esses jogadores que são ativos do Vasco. O Lucas Eduardo voltou de uma maneira estranha. Vamos ver se na mão do Diniz, né, o garoto se acerta. É uma posição que o Vasco precisa de peças. Primeiro volante, né, é um jogador que tem qualidade, que precisa entrar no eixo aí. E o mestre é tipo um torneiro mecânico de jogador, né, que bota os jogadores no eixo que esse jovem possa entrar. Vamos ver o que o Vasco vai entender aí do jogador, né, como se vai utilizar o jogador de fato. Quero deixar meu abraço a Ailton Silva, mais uma vez Ailton Silva, o sargento de Jequié, né, mandando um grande abraço aí. Obrigado, Ailton, pela sua mensagem, obrigado pelo carinho aí, por estar sempre com a gente aqui no Vasco 10, né, e tá falando aqui, olha, nada tão ruim quanto não possa piorar, né. De fato, tem hora que a gente acha que chegou no fundo do poço, não chegou no fundo do poço ainda, pode piorar, ainda mais se tratando de Vasco da Gama. Mas sabemos que o vascaíno é muito otimista e se der uma guinadinha, o Vasco pega, e quando o Vasco pega no tranco, é ruim de parar, né? Porque tem muita força o Gigante da Colina, a gente sabe da força da camisa, então a nossa esperança é dar uma ajustadinha, que o restante a coisa vai andando, né? Então a gente está muito feliz pela sua participação, Ailton. E um grande abraço aí ao povo de Jequié, tá bom, galera? Você que está com a gente, se não for inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, deixa aquele like, compartilha, deixa um comentário aí, é importante pra gente. Acompanhe a gente lá no Instagram,
@Vasco10RD, @Vasco10RD lá no Instagram também, sempre tem algumas postagens e a gente fica próximo por lá também. Tá ok? Muito obrigado pelas visualizações, né? Pelos compartilhamentos, a gente precisa disso mesmo e estaremos juntos nessa quarta-feira com mais informações do Vasco da Gama. Um grande abraço para você, valeu! O Vasco é pra quem acredita.